protocolo e aplicar, mas mostrar. O Voss está fazendo 15 anos esse ano, ele fez em julho esse ano, 15 anos. É o único e exclusivo jornal eletrônico de magnetismo que nós temos. E vamos dizer que, por ser único, ele também é o melhor, por conta de suas características e sua profundidade de assuntos sobre o magnetismo. Dentro dessa história, veio-nos a ideia de estudar os casos para acompanhar também a evolução dos casos. Por exemplo, esse do João Francisco foi apresentado no primeiro M, né? E isso, para nós observar que o João Francisco já estava na frente, mas em outros protocolos que a gente viu o esforço dos magnetizadores tentando buscar protocolos para terapias para as doenças específicas. Então, vai ser muito gratificante. Nós estamos aqui, nós vamos estudar, lendo, pedindo a participação de vocês, se for possível. É só levantar a mãozinha, a gente abre o microfone, aí pode abrir o microfone para fazer sua colocação. E nós vamos começar com 1 hora de trabalho para a gente ver como é que fica, né? Para a gente ir dentro dessa coisa. Eu também queria fazer a leitura inicial, do que a Ionara Rocha colocou nessa introdução do trabalho. Ela coloca assim: o jornal Vortis é o pioneiro na divulgação do magnetismo espírita, um trabalho histórico e, com certeza, tem hoje um papel fundamental para todos nós. Após 10 anos de existência, o Vortis conta com matérias e entrevistas que registraram todo o movimento do magnetismo espírita atual, além de possibilitar a troca de experiências com aqueles que praticam ou admiram o magnetismo no mundo. O jornal Voz também é uma excelente ferramenta de pesquisa, nos ajudando a compreender um pouco mais sobre a anatomia, a fisiologia, trazendo artigos preciosos nessa importante área. Somos eternamente gratos a toda a equipe do Vortis pelo excelente trabalho e dedicação. Ionara Rocha, Estados Unidos. Eu faço as palavras da Ionara as minhas, com certeza de vocês, pela essa grandiosidade. É isso que a gente quer pedir para que o Vortis seja consultado, seja divulgado, principalmente para os principiantes, os iniciantes de escolas e estudos do magnetismo. Então, está em nossas mãos fazer essa divulgação. Cada um pode fazer seu papel, distribuir para um amigo. Olha, você conhece o Vortis, você conhece, porque às vezes a pessoa lendo uma matéria do Vortis vai se interessar em estudar o magnetismo, principalmente aquelas pessoas que são fechadas. Vamos fazer esse trabalho junto. Vamos permitir que outras pessoas tenham acesso ao Vortis. Muito obrigado pela presença de vocês. E, Wagner, você quer ler ou ler? Nós vamos começar. Alguém quer falar alguma coisa? Pode levantar a mãozinha, hein? Hoje é o trabalho iniciante. E aí, Wagner? Quem quiser falar, pode levantar a mãozinha e manda brasa. Estamos aqui. Vamos lá. Então, vamos demorar, né? Olha, o caso de hoje é labirintite, enxaqueca, está aí, né, o Wagner apresentando,
sinusite e problema na tireoide. O caso seguinte foi apresentado por João Francisco, magnetizador do Leão, que é o Lar Espírita Alvorada Nova, de Parnamirim, Rio Grande do Norte, por ocasião do primeiro encontro mundial de magnetizadores espíritas, que tem a sigla M, com 2M, né? Realizada nessa cidade. Então, vai a descrição lá. Um paciente escolhido para uma experiência abaixo relatada apresentava desarmonias em vários órgãos e centros de força. Eu vou lendo e se me vier a oportunidade de ir comentando, eu vou falando também, tá certo? Para ficar... E Wagner, também você pode... Olha, gente, olha só que experiência interessante, ó. Apresentava desarmonia em vários órgãos e centros de força. Como é que a gente pode perceber isso dentro do magnetismo, né? A historicidade do trabalho do magnetismo, o protocolo de trabalho de assistência mostra que a gente tem que fazer a relação magnética, tem que encontrar aquele ponto de apoio, né, que é ali verificando o eixo, aquela altura que a gente encontra para fazer o tato magnético, e o magnetizador perceber vários centros de força desorganizados, porque muitas vezes o magnetizador experiente, já em trabalho, ele está com a ficha do atendido e ele tem lá um problema no laríngeo, então ele vai logo direto àqueles processos. Não sei, estou dando aqui uma ideia. Mas o João Francisco conseguiu verificar vários órgãos e centros de força desarmonizados. É muito interessante para que a gente frise no processo terapêutico do magnetismo, né? Continuando, observei que quando lhe aplicava passes magnéticos, registrava através do tato magnético em vários passes a presença de desarmonias no ouvido, coronário e laríngeo. Olha a especificidade do João. Havia registro de outros órgãos e centros de força também em desarmonia. O paciente reportava constantemente sentir dor de cabeça, tontura, náuseas, a ponto de não conseguir levantar-se e tampouco trabalhar. Tomava medicamentos para labirintite, enxaqueca, problemas da tireoide e sinusite, que amenizavam suas crises. Olha lá. Durante 6 meses, durante 6 semanas seguidas, apliquei-lhe passes magnéticos, trabalhando também outros pontos, mas passando a dar mais atenção aos ouvidos. Ao aplicar passes nele, fazia imposição com as mãos, concentrando fluido ativantes no ouvido, procurando visualizar estes fluidos percorrendo o conduto auditivo, passando pelo tímpano, martelo, bigorna, estribo, penetrando na cóclea, verificando o nervo auditivo e subindo para o cérebro através de condutos filamentosos. Eu verificava o nervo auditivo, mas seguia
as ligações fluídicas até o cérebro, indo depois para o hipotálamo. Após trabalhar o hipotálamo, seguia para a hipófise e depois para a glândula pineal, descendo pelo sistema nervoso central, indo até o cérebro, bulbo e a musculatura que sustenta o cérebro, servindo-lhe de base e apoio. Se você quiser, Wagner, aí tem a figura do ouvido bem mais, mais embaixo, né? Ela está bem mais lá embaixo. Continuando, ao chegar ao bulbo, conseguia visualizar envolvida em uma substância gelatinosa esverdeada. Aí o que ele fazia, né? Limpava-o, raspando-o, utilizando a mão em forma de concha, removendo essa substância. Em seguida, subia para o cérebro, massageando também com as mãos, em movimentos circulares, os músculos que lhe servem de base e sustentação. Sempre visualizava esses músculos entrelaçados na forma de um feixe, semelhante às pétalas de uma rosa. Após isso, aplicava bastante dispersivo, transversais no coronário. Resultado. O paciente passou a reportar melhoras no seu quadro geral de saúde, informando que havia abandonado remédios e passava semanas sem sentir crises de cefaleia, labirintite ou enxaqueca, e abandonou completamente os medicamentos antidepressivos. Hoje, sente-se bem e as crises estão esporádicas e cada vez mais distantes. Se quiserem falar alguma coisa, levanta a mãozinha, viu? Por favor. Houve semanas que não foi possível aplicar-lhe passes, porém ele continuou recebendo passes de outros passistas. Ao aplicar-lhe passes magnéticos recentemente, fazendo o mesmo procedimento, consegui visualizar o seu bulbo sem a gosma gelatinosa. Legal isso, né? Ali estava seco e aparentava estar descascando como uma pele queimada de sol que resseca. A pele vai sumindo aquele processo. Caso como este merece toda a nossa atenção, pois nos mostra o quanto é possível alcançar através do magnetismo. Daqui a pouco a gente lê o resto, a gente pode fazer aqui alguns comentários interessantes, para você observar como o João já no primeiro M estava bem, aqui diz, dezembro de 2008, né? Quer dizer, em dezembro de 2008, nós estamos com quantos anos? 12 anos, né? 12, 20, 24. 16 anos após essa apresentação. Quanto evoluiu os processos? Observa o seguinte, ele acompanhou o fluido. Ele acompanhou porque ele viu o fluido ou ele imaginou o fluido percorrer? São colocações interessantes que pode estar na dúvida de algum magnetizador. Porque você pode acompanhar o fluido imaginando ele percorrer. E você pode acompanhar porque você está vendo ele percorrer. São duas colocações diferentes. Uma é a dupla vista, né, que está ali já bem aberta, bem solidificada, e a outra é um processo que você procura imaginar e ver para desenvolver a dupla vista. Muito interessante. É como você faz
a criação fluídica, né? Você não precisa ter a dupla vista para fazer a criação fluídica. Você imagina o que está sendo criado e coloca aonde você quer, com aquele padrão de vontade. E ele se realiza. Mas é muito interessante, porque assim, as pessoas dizem, mas será possível? Será que eu consigo fazer? Será que eu posso? E eu digo que sim. Eu estava no curso de magnetismo da escola do Camille Marion, que é aqui do Ceará, né, em Fortaleza, no Centro Espírita GEAP, e apresentou-se uma das estudantes, uma jovem, estava até com seu esposo, com dores nas costas, e pediu, naquele intervalo, que eu a magnetizasse. E um processo muito corrido ali no intervalo, eu fiz uma magnetização e ela falou que melhorou da magnetização. Mas aí eu percebi que ela precisava de um atendimento melhor, que ela tivesse deitada, de costa, favorecendo, inclusive, uma técnica que o Wagner usa, né, Wagner? Aquela de você esterçar as costas, né? Você lembra dela? Você coloca um ponto e puxa, e esterça toda. É, faz um processo com a intenção de esticar, né? Como se estivesse esticando a coluna. Esticar. Pois bem, mas só que, como foi que eu fiz? Eu coloquei ela em cima da mesa de trabalho para fazer esse processo. Coloquei ela como? Entre aspas. Ela ficou sentada lá e eu a imaginei deitada aqui e fiz todo o processo. E ela sentiu lá, na cadeira, sentada na cadeira. E, fiz o esterçamento, depois coloquei a ração fluídica entre toda a extensão da espinha dorsal, e posterior despecei bastante e fiz alguns arrastamentos, e ela ficou sem a dor. Essas ações, vocês perceberam, eu não coloquei ela lá fisicamente deitada. Eu trabalhei à distância, embora ela estivesse na minha frente, sentada, disposta na cadeira, né? Alguém quiser falar, pode levantar a mão, viu, gente? Perguntar, fazer alguma colocação, contar alguma experiência. Nós estamos aqui para interagir, né? Quer falar alguma coisa, Wagner? É, aqui mostra aí que Wagner, está aqui meu o, microfone. o João Francisco estudou muito, né? Anatomia para poder chegar a esse ponto aí, né? Então, a gente, como magnetizador, de acordo com o tratamento, é bom a gente estudar previamente ou posteriormente, dependendo da situação, a anatomia para poder atuar magneticamente na área que deseja, né? A gente poderia fazer um arrastamento para aliviar a dor, poderia fazer um processo mais simplificado, sim, poderia, mas para o tratamento funcionar, ele teve que tanto ter uma atenção apurada, né, no tato magnético, como também agir de acordo com o que deveria fazer para esse tratamento, né? Veja que o paciente tinha vários problemas, né? Tinha várias questões, sinusite e outras mais, que agravava o quadro dele. No entanto, João Francisco foi fazendo e foram várias sessões também, né? Às vezes a gente, afobado, quer fazer uma sessão só e resolver. Ele teve aí, salvo engano, 6 sessões, foi que ele registrou aí para poder apresentar uma melhora significativa, mas mesmo assim ele ainda diminuiu, né, as questões das crises, mas ele ainda tinha crise, ou seja, provavelmente ele continuou o tratamento, né, Joel? É sempre bom lembrar que o tratamento é
Você pode fazer uma ação. O som está baixo, Gilberto. Som. Melhor? Agora chegou. Então, é bom lembrar que o tratamento magnético ele não é uma sessão, né? Não é um passo que você vai na casa espírita, recebe, ficou ok. Ele é contínuo, ele tem que ter uma ação contínua. Há casos que não era muito profundo, porque você faz e a ação fica tranquilo, bem, mas não é, vamos dizer, generalizado isso, né? O que é generalizado é a continuidade. Então, pode ser um mês, várias sessões, 2 meses, um ano, né? Coisas assim. Os magnetizadores clássicos informam que essa questão da melhora da saúde do atendido, ela tem prazo. Acontece às vezes que você faz um ano de sessões magnéticas e não tem resultados muito bons. E um dia, o último que você faz, a cura acontece por integral. Então, lá eles descrevem essas nuances nos processos de atendimento, né? Embora a gente perceba que houve muitas melhoras, muitos enriquecimentos de ações no processo magnético com o nosso mestre Jacomelo, né? O maior, mais respeitado magnetizador da atualidade. Eu me sinto honrado e agradecido a Deus, honrado de ter conhecido Jacó, agradecido a Deus de nessa existência ter conhecido e vivenciado as tarefas de Jacomelo, no sentido de apreciar o maior magnetizador de todos os tempos. Não é? Sem delonga e como Kardec dizia que Deleuze era o sábio Deleuze, que ele diria se tivesse no tempo de Jacó hoje, pelas colocações e o engrandecimento da ciência magnética que Jacó nos trouxe. Logicamente que tem muita contribuição posterior, mas pode-se crer que nenhum de nós que estejamos hoje em atividade tenha sido antes de Jacó. Isso eu tenho certeza. Todo o nosso movimento de magnetismo hoje existente e pessoas que estão produzindo magnetismo, multiplicando em vários processos, é posterior a Jacó. Mas veio dele essa questão. Bom, a gente pode continuar, né? Vamos lá. E aqui diz assim: quantos ainda existem que acredita que o passe só serve para solucionar problemas obsessivos, aliviar dores de cabeça ou pequenos mal-estares? Então, o João Francisco está fazendo assim uma pertinência, o que o magnetismo pode atuar, né, gente? Em que ele pode atuar. A partir do momento em que nos predispomos a cavar fundo a fim de alcançarmos uma melhor compreensão a respeito do magnetismo, iremos verificando quanto tempo perdemos esperando que os espíritos fizessem tudo por nós na aplicação do passe. Henrique Alves, seja bem-vindo, meu amigo. Sem nenhum esforço da nossa parte, a não ser estender os braços, movimentá-los em um sentido qualquer, de uma determinada forma, para depois afirmarmos: a dor de cabeça de fulano passou com o meu passe. No capítulo 25 de O Evangelho segundo o Espiritismo, item 4, Allan Kardec escreveu: aí, os espíritos não acorrem
a poupar o homem do trabalho das pesquisas, trazendo-lhe já feitos e prontos a ser utilizadas, descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais do que tomar o que ele ponha nas mãos, sem o incômodo sequer de abaixar-se para apanhar, nem mesmo de pensar. O mesmo vale para as aplicações do magnetismo, requer daqueles que se dedicam ao mistério da cura pelas mãos, o esforço de estudo e pesquisa. Os espíritos, com certeza, auxiliarão aqueles que de boa vontade se entregam a esta tarefa. De que maneira? Indicando leituras, inspirando ideias e pensamentos, transmitindo motivação para a continuidade do esforço, mostrando o caminho, mas deixando que nós nos decidamos a seguir ou não por ele. Se decidirmos positivamente, quem sabe mais tarde poderemos ter nas mãos, literalmente, a solução para a AIDS, os diversos tipos de câncer, de tantos outros problemas de saúde com os quais a medicina ainda não alcançou uma solução definitiva. Requer esforço, suor, lágrimas, muitas vezes, mas quem disse que seria fácil? No final, a recompensa estampada na face sorridente de alguém que antes se contorcia em dor e agora pode respirar aliviado. A matéria é expressivamente luminar, permite que a gente fique meditando o quanto é possível se fazer com as tarefas magnéticas. Gente, isso aqui é 2008. Quem entrou no magnetismo há 7 anos não conseguiu ver isso. Já pegou a coisa, o pão com a manteiga. Né? Só pegar, abrir, passar ali e absorver. Não tinha. Até a internet era difícil nesse período aí, porque custava muito caro. Então, para a gente baixar o Vox naquela época, acompanhar, não era para todas as pessoas. Hoje todo mundo baixa o Vox, vai tá no trabalho, chega aí no zapzinho, pá, vai chegar a 200 edições do Vox daqui para janeiro, se eu não me engano. Já esse ano completou 15 anos de atividade. É o maior observatório, vamos dizer assim, de trabalho de magnetismo no Brasil e no mundo, né? Porque acompanha as atividades de forma geral. Eu peço todos para incentivar essa divulgação do Vórtice. Você tem amigos, pessoas que gostam do magnetismo, são espíritas e não gostam do magnetismo, e está no seu grupo de amizade, manda um vórtice para ele, dá uma lidazinha, manda o vórtice, né? Baixa aí, tá na internet, você pode alcançar todos os números, manda um vórtice, manda o último, manda o primeiro, manda aquele caso que você achar interessante para o seu amigo, para ele ver, porque quando ele começar a ler o vórtice, ele vai perceber que o magnetismo não é o que falam, não é o que dizem. Hoje, quando nós vamos fazer um curso aqui em Fortaleza, aqui não, que eu estou no Ceará, gente, em Itaitinga, mas eu morei muito tempo em Fortaleza e a escola de magnetismo foi criada lá. Então, dessa forma, quando nós estamos na escola, que o pessoal se matricula, vem pessoas de casa espírita que de logo dizem, olha, eu participo de uma casa que não quer nem ouvir falar em magnetismo. E como é que você chegou até aqui? Não, um amigo me falou, eu me interessei para saber como é. É isso que nós precisamos fazer, divulgar
Mas divulgar para quem já sabe não é divulgação. Vamos divulgar para quem não sabe, para quem não entende, para quem não compreende. Vamos utilizar essa ferramenta. Eu estava no Zap. Você manda para o seu colega desinteressadamente, amigo, dá uma olhada nisso aí para ver o que tu acha. E ele vai ler, ou então ele deleta, não tem problema nenhum. Mas eu acho que de 10 que você mandar, 11 vão dar uma lida e vão dizer assim: isso aqui é importante. Palavra, meu amigo Wagner, ou outros companheiros, ok? Beleza, Gilberto, é isso mesmo. Tem que divulgar e a gente tem que se unir, né? Para que possamos passar para as pessoas que eu chamo a caridade em forma fluídica, já que a gente pode auxiliar muita gente, né? Amenizar as dores e até auxiliar no tratamento, né? Podemos acelerar os tratamentos das pessoas, diminuir a quantidade de medicação, como no caso aí que a gente estudou hoje, ele acabou ficando livre das medicações, né? Claro que não foi João Francisco que fez isso, né? O médico dele que deve provavelmente ter retirado essas medicações. Então a gente pode auxiliar muito com o magnetismo, né? Porque é uma prática complementar, uma prática integrativa, e isso dentro de uma casa é muito legal porque as pessoas, pelo menos teoricamente, todo mundo tem acesso, né? Muitas vezes a pessoa não está em condições de fazer um investimento ali e, no entanto, tem uma casa que possa trabalhar ele, é uma bênção, né? E aqueles que têm condição, ele tinha que ter pelo menos o cuidado de divulgar, de falar bem do magnetismo, né? De fazer o que você falou, Gilberto, que é de forma simples, né? Mostrar ali, seja um mês do Vórtice, né? Uma revista do Vórtice, ou até essa mesmo, que aí está disponível 10 anos de Vórtice, né? Onde tem muitos tratamentos, muitas entrevistas, entre elas essa do João Francisco, né? Que ele estuda muito anatomia e fisiologia e nos coroa com essas abordagens aí bem detalhada e bem primorosa aí com relação ao tratamento. Agora, é claro que para quem está começando, às vezes fica assustado, né? Mas comece devagar. O ideal seria uma pessoa da área de saúde, né? Que já que tem esse estudo de anatomia e fisiologia, seria muito mais rápido. Mas quando a gente quer, né? Eu mesmo sou de uma área, eu era, né? Na verdade, eu era de uma área diferente, né? Hoje eu trabalho só com magnetismo, mas antes eu era eletricista, quer dizer, tinha nada a ver com essa área, né? A área de saúde. E hoje, graças ao estudo, né? Precisa estudar sempre, a gente acaba avançando, né? E com isso, a união dos magnetizadores é uma coisa que a gente sente falta, né? A união dos magnetizadores para passar tratamento, como o João Francisco faz. Agora ele está se recuperando, já está bem melhor, graças a Deus. Mas sempre quando a gente procura João Francisco, ele está ali disponível para nos auxiliar, para dar boas dicas de tratamento. Eu mesmo tive a oportunidade dele me orientar no tratamento de câncer, que eu estava começando no magnetismo, e tem uma senhora que ela tinha um câncer muito complicado, câncer ósseo, e quem me orientou foi João Francisco, né? E quantas pessoas João Francisco já orientou? E sem falar nas pessoas que ele atendeu ali no Leão, né? Lá em Parnamirim. Então é isso, viu, Gilberto? Eu levanto aqui a ideia, a divulgação, e sempre falo na escola que divulgar o magnetismo não é só você falar, nem praticar o magnetismo, né? Mas você ser um ser magnético, como diz o meu amigo professor Eliseu, da Escola de Magnetismo. Quando nós temos essa consciência, ele faz se faz muito presente em nós. Por exemplo, aqui na minha casa, eu aplico magnetismo na minha esposa, no meu filho, no meu enteado.
eu aplico nos meus pets, né? E dos meus netos, além de fazer, eu não estou podendo ir a trabalhar o magnetismo lá no GEAP, em Fortaleza, eu tenho alguns atendimentos à distância, magnetização de água para tratamento e alguns atendimentos que a gente faz à distância, né? E isso é muito importante. Agora, você está na rede social, manda um zap para o seu amigo, vai lá, manda um envelopezinho do Force. Eu não diria os 10 anos, que é enfadonho, né? Mas um que chama atenção, manda um lá. Tá? Olha aí o jornalzinho para você dar uma olhada aí. E deixa lá. E ele pode deletar ou deixar lá, em algum momento ele vai ver. Faça isso que você vai ver. Olha, Wagner, você que é um trabalhador do divulgação do magnetismo, eu denomino você o La Fontaine nordestino moderno. Né? Você coloca aí o pessoal aí todo de perna para o ar, mão para cima, e, e é interessante que não é ele, não. É o grupo dele. Quando ele está fazendo as aulas, ele, bora, pessoal, todo mundo magnetizar. E os caras lá começam a magnetizar e começam a colocar as pessoas em catalepsia. Então, isso é uma expressão de divulgação do magnetismo que pode fazer o magnetismo que está agindo no sistema nervoso, como o Jacó chama atenção. Né? Então, é um processo de magnetização. Quantas pessoas daí, nos cursos que você faz, se tornam magnetizadores, né? Participam, às vezes, dos grupos de estudo que a gente tem, você fez vários estudos, tem outras pessoas que fazem, na semana a gente divulga aí nos grupos, divulgando esse trabalho, aumentando a ação do entendimento do magnetismo. Né? Então, eu fico... esse início de trabalho nos veio essa ideia de a gente começar a falar dos casos. E eu fico admirado. Em 2008, o João Francisco estava na nossa frente, coisa que nós estamos aprendendo agora. E Wagner, eu estava estudando o cérebro, né? Então, quando eu comecei a perceber uma coisa diferente. Quando eu ia aplicar um passe, que olhava para você, o seu frontal, eu via a sua testa, os seus olhos e o frontal. Mas agora eu vejo, na verdade, por dentro e por trás dessa caixola, o seu cérebro. É um negócio muito interessante, cara. Você começa a estudar, você começa a ter percepções diferentes. Então, eu ia aplicar um passo aqui em você, está aqui seu frontal. Aí é aqui a sua testa, mas agora eu não vejo mais, porque atrás daqui está o seu lobo frontal aqui, o seu cérebro total indo lá para trás. Meu amigo, é isso que o estudo faz e nos apresenta maiores condições quando a gente está estudando. Quem quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Não é? Roberto já trabalha com magnetismo aí, né, Roberto? Experiência aí, Roberto, para nós. Nós trabalhamos com magnetismo aqui em São Paulo, né? E já faz algum tempinho. Eu sou neófito no assunto, né? Eu tenho apenas 2 anos no magnetismo, mas gosto muito de estudar, muito de pesquisar, tal, né? Então nós temos um trabalho já bastante grande aqui no GEP, que já vinha atrás pessoas desenvolvendo e eu aprendi muito, né? E a gente vê que realmente a gente consegue, que só existe uma saída para o magnetizador, né? Estudar e estudar. Não há outra saída. Ou ele estuda, porque existem muitos casos diferentes, né? E eu sempre cito, né, que quando eu comecei no magnetismo, eu lembro que eu fiquei até envergonhado que eu
comecei a atuar e, de repente, uma pessoa chegou um assistido e falou para mim, eu estou com hérnia de hiato. E eu nunca tinha ouvido falar de hérnia de hiato, né? Eu fiquei envergonhado por causa disso, né? Mas eu passei a noite acordado estudando a hérnia de hiato para na próxima, na próxima semana estar atuando sobre isso, né? E realmente a pessoa foi melhorando, melhorando, né? E cada vez que eu também me melhoro, eu consigo atuar melhor, né? Então, é uma experiência muito gratificante, né? Se todo mundo pudesse perceber a verdade do magnetismo, né? Porque você percebe aplicando, né? Você percebe vendo e que não é só uma coisa que está escrita, o que o João Francisco falou, né? Que você vai melhorando o seu tato magnético, a sua relação magnética, como o Gilberto mesmo citou, você vai estudando o cérebro, você começa a não ver mais a pessoa, o rosto da pessoa, você começa a ver o cérebro, o cerebelo, né? O lobo frontal e outras coisas. Então, a gente começa a desenvolver uma habilidade muito grande, né? E tudo isso que vocês falaram aí é muito interessante, né? É isso. É isso mesmo. Quanto mais pratica, né, mais a gente vai avançando. Mas, Roberto, Não, começa devagar e vai chegando, né, Gilberto? Roberto, pelo seu depoimento, você me transmite uma alegria muito original da, da ciência magnética, do seu esforço de trabalho, porque eu acompanho Jacó desde 1994, quando ele vinha aqui ao Ceará, a gente trazia ele para fazer palestras e passes aqui, né? Desde o livrão Passe. E você trabalha há 2 anos com essa empolgação de energia, isso nos é uma felicidade. É isso que faz a divulgação, porque você só está aí porque você viu alguém divulgar, alguém falou para você um cartaz, uma informação, quer dizer, talvez você já tivesse o interesse interior e quando viu, é aqui e agora. Então é isso que eu falo, nós sejamos esse multiplicador desse processo. Não é? Então, o magnetismo é ousar, né? Ousar a possibilidade de fazer. Às vezes nós estamos lá só nas técnicas e tal, fazendo aquilo. Aí, de repente, você assim, mas o que é mesmo que ele tem? É a hérnia que está furada, ou disco lá está furado, derramando. Rapaz, eu vou tampar. Será que eu consigo? Vou tampar esse negócio. Aí você fica lá e imagina o local, vai na internet, tira lá onde é que está, qual é a vértebra, qual é o disco lá, é esse aqui. Vou olhar bem para ele, que quando eu estiver lá magnetizando ele, eu vou mentalizar esse negócio aqui. Aí fico lá, disse, agora estou mentalizando ele furado, não, estou mentalizando ele correto, ele está correto. Aí faz os dispersivos e tal. Aí você fica naquela expectativa. Pô, eu fiz a minha parte, né? Fiz todo o meu esforço. De repente o cara disse, rapaz, hoje foi diferente. Foi o que você fez, né? Então, é os louros para o magnetismo. Porque quando a abençoada mediunidade que a pessoa está fazendo alguma coisa, o louro é do espírito, ou do médium, né? Que nunca passa por espírito, é sempre o médium. O médium que é o cara, o bichão, né? Aquele capaz de fazer as coisas. E quando é o magnetismo, se você trabalha numa casa e alguém se tratou na casa que você trabalha, ela não diz assim, o Roberto me curou, fez isso. Ela diz assim, a casa fulano de tal, lá com magnetismo eu fiquei boa. Então, os louros é do magnetismo, é ele, é essa energia divina que está em nós, capaz de ser útil a todos. Eu fico muito, mas, poxa, você me trouxe uma alegria,
né? Eu não sei os outros que estão ouvindo, não quiserem falar, mas, por favor, alguém quiser dizer alguma coisa aí, fica à vontade. Estamos já no sinalzinho aqui do nosso estudo de hoje. Oi, Gilberto, boa noite. Olha aí, a Socorro. Boa noite, Socorro. Boa noite. Eu queria só deixar aqui o depoimento, né, que eu sou talvez a mais jovem aqui, eu tenho o quê? 2 meses, né, Gilberto, que a gente terminou a formação aqui em Fortaleza com o Gilberto, com o Medeiros, né, pessoal que aqui divulga bastante o magnetismo. Rita Então, e vai. isso. Rita Então, e Rita Medeiros, Rita e o professor Eliseu. isso, e o professor Eliseu. Então, foi muito gratificante participar dessa formação. E interessante que no último dia, né, a gente, na formação, o Medeiros falou uma coisa que ele disse: olha, vocês vão ter que, né, fazer um esforço para dar continuidade. Né? Então, a gente tem, né, aqui no Ceará, lá no Centro Espírita, o Auxiliar dos Pobres, onde a gente fez a formação, aos domingos, né? Tem lá as práticas, os atendimentos, e eu vou dizer, Gilberto, desde o dia 7, que foi o dia que a gente terminou, que eu venho me programando e todo domingo acontece uma coisa, eu não consigo ir. Mas mesmo assim, eu, né, não estou desistindo. Estou onde eu consigo ter alguma forma de me conectar, eu estou fazendo. Eu vi hoje aqui a tua mensagem, digo, não, eu vou para o grupo, mesmo que eu chegue já para o final, mas eu não vou desconectar, porque eu senti muita falta depois que a gente, né, terminou, porque a gente vai criando laços, né, tem todo aquele envolvimento que, de fato, pelo menos eu fiquei sentindo muita falta, né, do contato ali, das aulas, dos estudos e tudo mais. Mas eu estou me organizando e eu vou, né, me programar para participar lá do grupo aos domingos com vocês, certo? Era só isso que eu queria colocar aqui. Prazer revê-lo novamente. Obrigado, faça isso rápido, viu? Faça rápido. Olha, nós programamos esse trabalho hoje, eu já tive muita dificuldade, porque eu tenho várias atividades aqui em casa nesse horário, tenho meus pets para dar comida, mas eles estão esperando, vão ter que jantar mais tarde. Mas preste atenção, eu preparei um laptop aqui, na hora que eu fui iniciar o processo, o Wagner entrou no outro site, né, Wagner? Aí, Wagner, esse não, é o Meet, tal. Então, quando eu fui mudar o computador, ele travou. Aí eu fui passar para esse que eu estou aqui com vocês, aí estava desatualizado o Gmail, né? Aí pede senha, eu não lembrava mais a senha. Aí mandei, foi para o celular. Quer dizer, a gente entrou com um pouco de atraso. Então, acontece essas coisas mesmo, minha Pois amiga. A é, gente tem que impressionante. superar. E é muito comum você ter uma atividade espiritual, né, que eu chamo magnetismo de uma atividade espiritual. Você vai tratar com o espírito encarnado, mas é espiritual. Então, o que acontece? Para o bem, aí você vai começar, chega uma visita, acontece alguma coisa. Se você não for Isso. forte mesmo, dizer assim, eu quero isso, hoje eu vou. Olha, eu machuquei o pé, amarra o pé, vai pé amarrado. Entende? Se não superar, você vai ficar diante da carruagem. Mas eu desejo que você vá logo. Inclusive, no próximo domingo, esteja lá e depois você manda aí no zap dizendo assim, eu consegui, já fui a primeira vez. Pois é, mas eu vou insistir até dar certo, viu? Olha, eu saio de Itaitinga para fazer um curso lá em Fortaleza. Você pensa que é fácil sair aqui 2 horas? É Eu nada. tenho um garoto que depende de mim aqui para dar banho, dar alimento, que a mãezinha dele já não pode mais. Ela é pequenininha, forte, mas é pequenininha, consegue. Ele é da altura do Wagner, aí eu tenho que fazer tudo, dar banho e tal. Aí eu tenho que estar pronto
1h30 para sair para ir, chegar lá, ajeitar as coisas para fazer o curso. Pois é, mas Então, é isso. não é muito fácil, não. Tem um ditado que fala que no Nordeste é assim, né? Rapadura é doce, mas não É, é mole. mas não é mole. Pois é isso, Gilberto. E aí eu queria aproveitar, Wagner, prazer conhecê-lo, tá? Estou fazendo o teu curso lá no portal, tá? Lá da Hotmail, né? A plataforma, Márcio, né? Hotmart. da isso. E acompanho sempre, né, as tuas lives lá no canal. Então, é a forma que eu estou buscando de ficar conectada com o magnetismo e não cortar essa conexão, que eu acho que é importante para fortalecer essa minha vontade de fato, né, me desenvolver mais. Tá bem? Pois tá. Parabéns. Parabéns, continue. Você não precisa ficar só circunscrita ao centro espírita, não. Se aparecer alguém para magnetizar, aí magnetiza. Até um petzinho, né? Sim, Fica à vontade sim. para magnetizar. Sim, já fiz E alguns é, aqui com a mãe, tá dando certo. isso, qualquer dúvida, a gente, ó, tem o Gilberto, tem eu, para Tá a tudo. gente passar, digamos, os bizus para você ter sucesso aí nas suas magnetizações. Com certeza, quando a gente quer, né? Vai em frente. Tá, E só para lembrar aqui que vai ficar registrado esse final de semana, né? Dia 10, dia 9 e 10, agora eu vou para Maceió, né? Esse final de semana, divulgar o magnetismo lá. Já é a terceira vez, eu fui em um centro espírita, né? Dessa vez foi para um outro centro espírita, eu estou indo também, só que é uma casa holística também, ela também tem atendimentos, é flex essa casa, ela tanto tem o centro espírita, como ela atende o público, né? Tem várias terapias lá, uma casa assim, bem aberta, e a, o pessoal fez um curso comigo, né? Fez uma apresentação com o Jacó e comigo lá em Recife, né? E aí a Emily me viu, eu fiz até o olhar magnético com ela, ela passou por um processo bem forte, e ela ficou tão impressionada que ela disse, não, Wagner, eu tenho que levar você para Maceió. Então, ela conseguiu, falou lá com o marido, até a filhinha dela, eu vou dormir no quarto da filha dela, disse, não, pelo amor de Deus, não precisa não, eu durmo, não tem isso não. Mas ela fez questão, eu estou indo para lá, então é muito bom quando a gente tem esse vínculo, né, e as pessoas sentem o poder do magnetismo, e fica tão apaixonado que leva a gente para divulgar, para fazer curso, né? Então, estou fazendo esse curso agora, esse final de semana, dia 9 e 10 de novembro, né? Vai ser legal. Que bom. Gilberto, tá na hora, né? Está na hora. Luciene, Minas Gerais, Sete Lagoas, está falando que diz que o microfone está problematizado. Olha, quero agradecer de coração a presença de vocês. O próximo encontro, nós vamos falar de um caso especial de Ana Vargas, de julho de 2008, que foi um atendimento que foi feito trabalho ao autista, né? É muito interessante que a gente vá conhecer essa história, nós vamos ler, vamos comentar, e talvez não dê para ser feito nem num dia só, mas tem importância, a gente não está aqui com pressa nenhuma, e deixo aqui o incentivo aos meus amigos e irmãs e irmãos, naquilo que vocês já fazem, mas peço muita atenção de vocês. O vórtice, vou até colocar novamente, porque alguém já pode ter, de repente, sem querer, desativou alguma coisa assim, vou colocar nos grupos novamente. Mande esse para o amigo seu, principalmente que não seja magnetizador, um espírita aí qualquer da vida, mande esse vórtice para ele. Diga aí, olha, amigo, dá uma olhada sem compromisso e faz o teu papel. Você vai ficar admirado com o que você pode fazer com a divulgação do magnetismo. Peço licença, meu amigo Wagner, para dizer obrigado, Pai de infinita bondade, misericordioso e bom, pelas tuas bênçãos, pela tua bondade,
por tudo quanto nos alcança, que possa todos esses conhecimentos, estas verdades, nos transformar em seres melhores para, juntos com os nossos irmãos, ajudá-los e fazer o melhor que pudermos. Que Deus nos abençoe e ilumine a todos nós e, acima de tudo, viva ao magnetismo. Luz para os grandes, todos aqueles que os divulgam. Abençoa o nosso mestre Jacó, que ele tenha longa vida, o nosso irmão João, que também está em busca, né, de seus melhoramentos para voltar às suas atividades. Paz a todos nós, luz e bênção a cada um. Que assim seja. Até a próxima. Obrigado. Tchau.